Olá, alunos e alunas de filosofia. Vamos a mais uma aula onde nós estaremos mencionando, estudando, refletindo sobre a filosofia de Sócrates, filósofo ateniense que nasceu no século V a.C. Sócrates era um homem que perguntava. A pergunta era um processo fundamental e essencial na filosofia socrática. Sócrates ensinou a perguntar. Mais importante do que respostas era a pergunta, porque a boa pergunta, a pergunta lúcida, a pergunta inteligente, essa seria capaz de conduzir o indivíduo, conduzir o interlocutor a uma resposta que fosse condizente com a verdade, com a realidade. Sócrates pode ser considerado uma figura icônica da filosofia, uma figura que representa bem o que é a filosofia. Esse procedimento racional e lógico de diálogo, de reflexão, de contestação, de busca da verdade. Ele é tão importante na história da filosofia que o mundo filosófico grego está dividido em antes de Sócrates e depois de Sócrates, o período pré-socrático, Sócrates propriamente dito e a filosofia que vem após ele. Sócrates é um pensador que está no contexto, ele é contemporâneo do mundo dos sofistas, mas há uma distinção bem significativa entre aquilo que os sofistas consideravam como abordagem filosófica e a abordagem filosófica de Sócrates. Nos sofistas, a retórica cumpre um papel determinante na esfera do saber. E é uma perspectiva que poderíamos dizer de um discurso fundamentado no monólogo. Aqui há uma diferença bastante considerável e interessante. Em Sócrates, nós vemos o diálogo como sendo o fundamento, a questão mais importante para gerar o conhecimento e para estabelecer o saber. Sócrates está interessado no debate intelectual, entende que é esse momento em que mentes e inteligências estão juntas, estudando, refletindo, pensando, considerando, é que daí teremos sim a possibilidade do surgimento da verdade. Além disso, essa palavra verdade é fundamental para Sócrates. Não há um ideal de verdade nos sofistas. Os sofistas são relativistas radicais. Sócrates tem, portanto, uma diferença clara, bem significativa em relação ao pensamento deles. Não só no sentido de prover a ideia de que é o debate intelectual, é o diálogo que forma a consciência filosófica, por um lado, e por outro lado, o ideal de verdade. Então, há em Sócrates uma transição epistemológica. A reflexão filosófica sai do mundo da física e do cosmos e entra para o mundo da vida social da polis, uma preocupação antropológica, uma preocupação ética, uma preocupação que vai ter um teor, inclusive, humanista, de reflexão filosófica acerca da condição humana. Sócrates é, portanto, uma figura que encarna o espírito da filosofia, por ser um questionador, em nome da razão e em busca da verdade. Esses são dois elementos fundamentais. Em busca da verdade, e essa verdade é alcançada através da razão. Sócrates é um racionalista, seguro do papel da razão para compreender o mundo, seguro do papel da razão para fazer a distinção entre o sofisma, a inveracidade e a verdade do outro lado, entre o sentido de uma episteme, uma reflexão filosófica, científica verdadeira, e aquilo que seria o doxa, a mera opinião. A fonte principal das ideias de Sócrates está em Platão. Sócrates não escreveu. Então, o que conhecemos acerca do seu pensamento, o que conhecemos acerca das suas ideias, estão nas obras de Platão. Sócrates não escreveu porque acreditava, essencialmente, que o exercício filosófico é esse que se dá no cotidiano, conversando sobre as questões relativas à vida, e não um registro exatamente de ideias, transpassando espaços históricos, indo em direção a outros espaços históricos. Não, para ele a ideia fundamental e essencial é que a filosofia se faz no momento do debate, no momento do diálogo, no momento em que tentamos compreender o significado da realidade, o significado do mundo. Nesse diálogo, nessa tentativa de compreensão, nesse processo social e coletivo de investigação da ordem do mundo,
e não mais essa ordem natural, mas essa ordem agora política, social, cultural, essa ordem que diz respeito ao espaço mesmo de vivência na polis, é aí que a filosofia pode se estabelecer com a sua importância e com o seu papel. É no mundo vivo dos seres humanos vivendo a sua vida, olhando a sua vida, questionando a sua vida, propondo sentidos de entendimento dela, propondo superações teóricas e explicativas dela, é que se dá a possibilidade da filosofia. Portanto, há uma oposição entre os sofistas e Sócrates. A verdade para Sócrates pode ser conhecida. O pressuposto da filosofia socrática é a possibilidade de se conhecer a verdade. E a possibilidade de conhecer a verdade emana de um exercício racional mais apurado, mais seguro, mais aprofundado, mais criterioso. A partir do momento em que Sócrates coloca essas questões, há um novo momento para a filosofia. A filosofia agora teve um deslocamento temático, não está mais olhando para o mundo natural em si, está olhando para o mundo dos homens, o mundo da sociedade, e por outro lado não tem aquela perspectiva de ser apenas uma especulação em torno da realidade. Ao contrário, tem agora a perspectiva de ser uma observação visando dar um sentido explicativo do que a realidade de fato é. A razão é o poder do conhecimento da verdade para Sócrates. Ele entende que através da razão podemos alcançar uma compreensão correta e adequada do mundo. Mas o que é a razão para Sócrates? Como ele define esse elemento de razão? Como esse elemento de razão aparece na filosofia socrática? A razão aparece como a capacidade de elaborar conceitos universalmente aceitos. Então há uma ideia aí de universalidade da verdade. A verdade, por ser verdade, ela tem um caráter, ela tem uma essência universal. Ela é possível de atravessar eras, de atravessar espaços civilizatórios, mantendo seu sentido adequado de definição do mundo real. É aí que Sócrates está colocando o papel da razão. A razão, para ele, não é um elemento condicionado por uma dinâmica cultural, por um tempo histórico ou por uma especificidade de exercício subjetivo da análise de um indivíduo. Não. A razão para ele é essa força capaz e competente de olhar o mundo e chegar a uma compreensão do seu significado e chegar a uma compreensão do seu sentido. A razão também é a capacidade de distinção entre a opinião e a verdade. Muito claro e muito caro para Sócrates essa ideia do que é a mera opinião e do que é a verdade. Quando ele estava discutindo, a partir da filosofia, algum ponto da vida, algum ponto da moral, algum ponto da ética, ele estava sempre atento para tentar mostrar que uma determinada formulação de ideia seria uma mera opinião e não a verdade. Daí interrogar permanentemente para que aquele que está defendendo um sentido de entendimento da realidade chegasse à compreensão certa, superando a sua opinião e alcançando efetivamente uma possibilidade explicativa que fosse a verdade dos fatos. Sócrates é um autor importante. Consideraremos a sua filosofia e avançaremos mais e mais na compreensão dos aspectos que formam a consciência filosófica socrática.